Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém? Pode se sentar glorificando ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Noite chuvosa, noite abençoada. Há quem dizem já que lá no litoral, na hora dessa, o vento já está mais ou menos a 100 por hora. Né? Diz que essa chuva vem lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até 180 km por hora. Então, imagine que enquanto aqui está suave, embora uma chuva tensa, em algum lugar está alguém sofrendo, né? De certa forma, alguma angústia. Eu gostaria de falar com você nessa noite o cântico da vitória. É bem verdade que todos nós gostamos de expressar esse texto como um texto de grandeza, e geralmente nós batemos no peito: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é bem verdade que o contexto, né? O contexto, o que vem antecedendo essas palavras, nós vamos ver, a irmã Carol que trouxe aqui no versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, há um contexto, ou há algo predominante para que diremos coisas. Para dizermos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então há uma firmeza, há um alicerce nessa palavra, do que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós. E aqui nós vamos observar, se Deus é por nós, nós andarmos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós andarmos segundo a nossa própria visão, há proteção de Deus? Há um Deus que luta por nós? Certamente não. Se nós andarmos segundo a nossa carne, segundo os nossos preceitos, segundo a visão nossa humana, certamente a vitória não está do nosso lado. Há uma vitória prescrita para nós recebermos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando é que Deus é por nós? Quando nós vivenciamos uma vida no Espírito, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui nós vamos aprender, se nós ensinarmos no versículo 7, no versículo 6 e 7 do Romanos 8, vai dizer: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando nós estamos inclinados para as coisas espirituais, nós temos vida. Verdadeiramente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós estamos inclinados para carne, é isso? Não. Segundo o Espírito, nós temos que fazer a vontade de Deus. E aqui nós vamos entender que, portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus. Então, quem anda segundo a carne, não adianta dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque Deus não está, irmão, protegendo filhos rebeldes. Deus não está protegendo filhos que andam segundo o seu próprio pensamento. Para obter a proteção de Deus, precisa vivenciar uma obra. Que obra é essa? Vivenciar segundo a vontade do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito andam pelo caminho da
verdade. Aqueles que são guiados pelo Espírito não anda em contenda, não anda segundo os pensamentos dos homens. Então, naturalmente, nós recebemos uma proteção, porque Deus está conosco. Quando nós vivenciamos as obras do Espírito. Aí, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, se o Espírito de Deus habita em vós, se você faz a vontade do Espírito, Cristo naturalmente habita aonde? Aonde que Cristo habita? Se você faz a vontade do Espírito, aonde é que Cristo habita? Aonde? Se está em você, aí o contexto vem. Se Cristo verdadeiramente está em mim, se Cristo está em mim, pode bater aqui, vai falar assim: se Cristo está em mim, então Deus é por nós. Por que Deus é por nós? Porque Ele está em mim. Se Ele está em mim, eu ando segundo a sua vontade. Aí verdadeiramente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aonde que Ele está? Em mim. Se Ele está em nós, se Ele está em você, aleluia, as batalhas da carne não têm poder sobre ela. As batalhas do mundo, as vontades desse século não têm poder, aleluia, contra você, porque Cristo é conosco, aleluia. Quantos entendem? Aleluia. E se Cristo está em nós, aleluia, nós não estamos andando como a velha criatura. Por quê? Porque Cristo já nos redimiu, Cristo já nos lavou. Antes nós não tínhamos direito, mas Cristo, pela a sua infinita misericórdia, nos alcançou, aleluia. Para quê, irmão? Para nós não sermos condenados com o mundo. Porque, irmão, a irmã Karen falou aqui que nada nos separa a não ser com o pecado. O pecado é a única coisa que traz separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque a vontade da carne é algo que traz separação das coisas espirituais. O que é que você se alimenta? Geralmente, se você alimentar a carne, você vai estar vivenciando uma vida forte, uma vida carnal. As vontades da carne, as vontades da sociedade moderna, ela vai estar predominante. Mas se é o dom espiritual, se é Cristo que habita em vós, aleluia, verdadeiramente você vai estar fortalecido pelas coisas espirituais. Aonde é que você vai querer estar? Fazendo a vontade de Deus, aleluia. As coisas dessa vida não te dá prazer. O que é que te dá prazer? Ou melhor, até te dá prazer, mas você escolhe Cristo. Até te dá prazer, mas você escolheu a quem? Servir a Jesus, porque você quer Deus do seu lado. Eu quero Deus do meu lado. Quantos querem Deus do seu lado? Aleluia. Então nós vivenciamos uma verdade, e a verdade é em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmão, o contexto vai nos ensinar, aleluia, que se nós vivermos segundo a carne, nós estamos mortos para as coisas espirituais. Mas o contexto também vai dizer: se você está morto para a carne, você está vivo para as coisas espirituais. Aleluia. Quantos querem viver para Cristo? Quantos querem viver para Cristo? Precisa então morrer à vontade da carne. Aqui o contexto continua. Aí o contexto continua sobre as primícias do Espírito, já lá no versículo 18. Tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Quantas das vezes, meu irmão, nós estamos aflitos por abrir mão da nossa própria vontade, negarmos o nosso eu? Quantas coisas nós deixamos
de lado. E o que nós temos por certo? Nós temos por certo que o que está preparado para nós é muito maior do que o mundo tem preparado para nós. Aleluia! Os pratos que estão preparados na terra pode até ser saboroso, mas o que Deus tem para nós é muito maior para nós. Aleluia! Ou seja, vai alegrar a nossa alma, vai alegrar o espírito, e Deus vai ser glorificado através da nossa vida, porque a glória vindoura é maior do que a glória presente. Quantos estão andando segundo a glória humana? Ai, irmão, eu quero receber a curtida do universo, do mundo agora, então eu quero estar em quem recebeu o highlight. Não, irmão, aqui nós recebemos do Senhor. Aleluia. Pode até ser que nós estamos constrangidos, quantas das vezes somos humilhados, perseguidos por causa do nome de Jesus, ou porque abraçamos uma fé, porque sabemos que Deus está conosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Ai, irmão, quem será contra nós? Verdade que não tem ninguém? Verdade que não tem ninguém contra nós? Ah, mas Deus está do nosso lado. O que nós precisamos saber, irmão, é que se Deus é conosco, quem será contra nós? Irmão, sabe que precisamos de maturidade espiritual. O que é maturidade? Quem já parou para pensar o que é maturidade? Define para mim aí maturidade, irmão Daniel. Maturidade é quando você cria uma responsabilidade, sabe como agir, sabe como fazer e assume aquilo que faz. Emoções são vulneráveis? Não. Alguém maduro tem as emoções vulneráveis? Ele age pela emoção? Ele age porque viu os outros fazer? Não. Ah, irmão, aí Paulo, o escritor de Romanos vai trazer aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que tem alguém contra nós? Quem será contra nós se Deus está do nosso lado? É bem verdade que nós falamos que ninguém está contra nós. Tem verdade que ninguém, muitas das vezes, se manifesta como nosso adversário. O adversário vem de dia e de noite. Ou você não tem prazeres das coisas da terra, não dá vontade de fazer as coisas da terra, não dá vontade de fazer o que o outro está fazendo. Dá vontade sim, eu belisco, eu e você, nós somos carne, nós precisamos entender que essa maturidade precisamos chegar em nós. Essa maturidade precisa estar na nossa vida. É bem verdade que o mundo tem muitas coisas para nos oferecer, mas nós temos Deus do nosso lado, e quando nós temos Deus do nosso lado, aleluia, nós resistimos do diabo e ele foge de onde? De nós, aleluia. A vontade vai embora, a vontade de pecar vai embora, e prevalece a vontade do Senhor, as coisas espirituais. Vocês estão entendendo? Aleluia. Aleluia! Quem não é maduro espiritual? Bem verdade que a maturidade ela traz uma firmeza em seus pés. Porque quem não é maduro, ele age em motivos. Quem já foi no mercado com criança e aquela criança irrenta e olha, eu quero, não, pelo amor de Deus, faz assim não. Eita glória. Vai no mercado, a criança está lá birrenta, ela olha na prateleira e eu quero, porque ela esperneia. Você já viu alguém grande sentir vontade de espernear lá no mercado? Grande igual nós assim? Espernear? Adulto? Alguém maduro espernear no mercado? O senhor adianta espernear no mercado? O preço está caro? Adianta espernear? O preço está caro, eu não vou, né? Tem hora que até dá vontade de espernear, mas nós olhamos para um lado e falamos: não, eu já sou maduro, eu não vou passar vergonha. Não é assim? Se não, ou vocês acham, ou vocês aí, jovens, vocês saem no mercado e vocês põem a mão no cabelo, se esperneia, deita no chão e faz pirraça para ver se o número
os preços lá caem na hora que vocês estão fazendo a pirraça lá. Adianta? Para ver se o gerente da loja no mercado que dá aquilo, adianta fazer pirraça? Não. Isso então vai nos levar a uma maturidade. Nós entendemos que não adianta nós bater o pé nem a mão, que não vai adiantar. Não adianta falar grosso com um gerente, nem falar bravo com a atendente lá do balcão, alguém que está cobrando o preço. Por quê, irmão? Porque nós agora somos maduros e nós não queremos passar vexame, sim ou não? Quem gosta de passar vexame? Quem gosta de passar vergonha? Ninguém. Aí, apóstolo, aqui o escritor vai dizer o seguinte: quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Aí o contexto ele vai dizer o seguinte: da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, por não sabermos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações e sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. Quem intercede por você então, na hora do seu problema? Aonde que Deus sonda? Aonde é que Deus sonda? O seu exterior somente? É só o seu exterior? Não. Deus sonda o seu coração. E como que é, irmão, o sondar do seu coração? Você sente uma necessidade e o Espírito Santo intercede a Deus para que, aleluia, possa dar aos seus santos aquilo que apraz. Sabe o que a apóstolo está dizendo? O escritor está dizendo? O escritor está dizendo, quando nós temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, aleluia, nós alcançamos, aleluia, o que o Espírito intercede ao Pai com gemido inexprimível. Ô irmão, até muitas das vezes você não está esperando, mas o próprio Espírito Santo, ele intercede em seu favor, aleluia. Sabe o que significa isso? Significa que Deus luta em seu favor, aleluia. Deus, aleluia, ele intercede até pelos seus desejos inexprimíveis, aleluia. Então o seu sonho vai se realizar porque você é bom, porque você é melhor? Não, é porque o Espírito Santo intercede por você. Quantas das vezes você tem vontade de pecar, mas você escolhe Jesus? Aí, aleluia, o seu coração até está com vontade de sair fora da linhagem que Deus pôs para você, mas você está lá, gemendo com o Senhor: Jesus, me dá força para me vencer os meus desejos, a minha vontade, para me vencer, aleluia, o mundo mal, as oferendas que o adversário tem colocado sobre a vida da igreja. Mas o Senhor nos dá força. Nós clamamos muitas das vezes com gemido: Senhor, eu não tenho força para vencer essa batalha. Aí sabe o que acontece? O próprio Espírito começa a interceder em favor da sua vida a Deus. E a Bíblia diz que Deus olha para os seus santos, aleluia. Então Deus olha para você, Deus olha para a sua casa, Deus olha para a sua família, Deus olha para os seus sonhos, aleluia. Por quê? Porque Deus é do seu lado. Aleluia, Deus. Aí o escritor vai dizer: aquele que a nem o seu próprio filho poupou, antes entregou, como nos dará também todas essas coisas? Ou seja, tudo que o seu coração deseja em espírito, vivenciar as coisas espiritual. Oi, irmão, se Jesus, por causa de você e por causa de mim, ele deu o seu filho amado para morrer na cruz Calvário, para nos resgatar, Deus deu, irmão, o próprio Jesus para resgatar as nossas vidas. Ô irmão, quanto mais os seus sonhos, as suas vontades, você acha que Deus não está olhando para você? Irmão, Deus está olhando para você. Sim, senhor, sim, senhora, sim, senhorita, viu? Deus olha para você. Aí a Bíblia vai dizer: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus?
Quando nós nos colocamos em fazer a vontade de Deus, por quê? Por que nós colocamos a vontade de fazer alguma coisa para o Senhor? Por que você tem vontade de estar aqui na casa do Senhor cantando no jovem? Por que você tem vontade de estar na casa do Senhor sentado aí louvando? Por que você tem vontade de estar aqui adorando ao Senhor? Porque o Senhor o escolheu. Se Jesus te escolheu, quem levantará acusações contra os escolhidos de Deus? Aí está dizendo, quem é que justifica? Deus. Quem é que justifica? Se é Deus que justifica verdadeiramente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. É Deus é quem te justifica. Se é Deus é quem justifica, por que nós queremos dar explicação para Deus e para o mundo? Irmão, damos explicação somente para Deus. O mundo nós não precisamos explicar. Nós precisamos vivenciar uma vida honesta, sincera, diante do Senhor, espiritualmente. Agora, o que precisamos entender? Que Deus não quebra paradigma. Ou seja, o que é paradigma? Algo que já está estabelecido. Deus não quebra regras postas por Ele próprio. Escute isso. Se Ele já pôs uma regra, Ele não vai quebrar a regra estabelecida por Ele. Então, Ele quer te abençoar. Você te escolheu, viu? Só Ele mesmo, irmão. Só Ele mesmo tem poder de te abençoar. Então, a vontade dele é te abençoar. Mas, pastor, Deus não quebra a regra. Mas, Paulo aqui, se nós inclinarmos para a carne, a vontade espiritual morre. As coisas espirituais morrem. Então, há um perigo aqui. Há um perigo aqui. Deus não quebra paradigma. Deus quer te abençoar, sim ou não? Quantos creem que Deus quer te abençoar? Glória a Deus. Mas cuidado com o seu eu. Cuidado com o seu eu. Ah, pastor, mas eu olho as coisas somente de Deus. Eu só acato ordens de Deus. Não. Deus estabeleceu pastores, líderes, para que você